Bom, olá a todos. Eu não queria falar da ressurreição ainda, né? Porque seria um tema final, porque fazendo análise crítica, mas como algumas pessoas têm pedido, eu vou abordar, apesar de eu já ter abordado isso aqui num vídeo, tá? Chamado Problemas na Ressurreição de Jesus, tá? Quem quiser pesquisa aí. Inclusive, deixa eu dar um aviso aqui antes de começar o vídeo. Tem gente que acha que eu tô pulando partes, porque alguns temas eu não falei. Teve até um rapaz que pediu para mim falar sobre Judas, né? Que difere lá entre Mateus e Atos, tal, não sei o que. Então, pessoal, temas que eu já abordei em vídeos antes dessa série, temas esporádicos, assim, aleatórios, eu não vejo a necessidade de repetir, senão vai ficar uma coisa repetitiva, chata, cansativa. Como, por exemplo, eu já fiz alguns vídeos sobre alguns desses temas aqui, ó. Basta você digitar aí na caixa de pesquisa do YouTube o nome do canal, analisando as escrituras, mais o tema do vídeo, ó, as fantasias de Mateus, eu já mostrei. Aquela sobre, por exemplo, os mortos que levantaram em Jerusalém, etc e tal. Judas morreu 3 vezes, é o nome do outro vídeo. É só você digitar analisando as escrituras, mais esse nome aqui, que vocês vão ver a citação de Pápias, Mateus e Atos. O Evangelho de João é inspirado, histórico, já fiz um videozinho resumido sobre João. Erros cronológicos do Novo Testamento, eu mostro algumas diferenças entre Mateus e Lucas. Então não há necessidade de repetir, ok? Vamos falar agora um pouco nesse vídeo sobre a ressurreição. Conforme nós já falamos em outros vídeos, Paulo faz da ressurreição o seu maior foco e se torna um dos principais pilares da fé cristã, que Jesus ressuscitou dos mortos. Só que Paulo não conviveu com Jesus, e nós vamos chegar em Paulo mais para frente, tá? E Paulo não foi testemunha da ressurreição. Paulo apenas disse que Jesus lhe apareceu no caminho, lá no caminho para Damasco, e não tem nada que indique que era uma pessoa física que tinha ressuscitado. Paulo pode ter visto um espírito, um fantasma, enfim. Não tem nada. Paulo não tocou em Jesus que nem Tomé, nada. Ele só teve uma visão. Então, a ressurreição toda se baseia no testemunho de uma pessoa que não viu realmente Jesus fisicamente. Então é muito estranho. Mas vamos continuar. E nos evangelhos? Os evangelhos que foram escritos depois das cartas de Paulo, diga-se de passagem, nós temos poucas e contraditórias informações acerca de um evento tão importante e pilar da fé cristã. O que é estranho também, né? Porque se é o foco mais importante é a ressurreição, por que nós não temos um registro mais preciso e igual, né, sem contradições da ressurreição de Jesus? Afinal, teria sido um evento histórico. Os fariseus, eles pedem um sinal para Jesus, correto. Só que estranhamente isso aqui não está em Marcos, só surge a partir de Mateus. Também é estranho. Será que Marcos estava falando da mesma coisa? Ou será que a história de Marcos foi dimensionada pelos evangelistas seguintes? Fica aí, cada um tire suas conclusões. Mas, segundo Mateus, os fariseus pedem um sinal, e Jesus diz que só seria dado um sinal de Jonas. Okay, ó. Então alguns dos escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Só um adendo aqui, segundo Marcos, Jesus fez muitos sinais ali naquela região, mas é estranho que os fariseus pedem um sinal. Aí Jesus responde e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Segundo os próprios evangelhos, Jesus já tinha feito sim muitos sinais, então é estranho ele dizer que só vai dar um sinal ou um outro sinal, que seria o sinal mais importante, né, o sinal de Jonas, e Jesus não ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Enfim. Então o maior sinal que aquela geração má e adúltera seria dado para ela seria a ressurreição de Jesus. É um poder que só Deus pode fazer. Olha, tá vendo? Vocês não acreditaram em Jesus? Olha lá. Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Seria um grande sinal. Aí eles diriam: nossa, é mesmo, Deus ressuscitou Jesus, nós estávamos enganados. Correto. Só que é estranho que Jesus não aparece para nenhum escriba ou fariseu. Vocês notaram no Novo Testamento? Ele não aparece para ninguém. Ele só aparece rapidamente para algumas pessoas que já acreditavam nele, e depois de 40 dias ele sobe para o céu. Eu já abordei isso em outro vídeo, aquele lá que eu falei, problemas da ressurreição de Jesus. Quer dizer, como os fariseus saberiam desse sinal de Jonas aqui, ó, se ele não apareceu para eles? Jesus não falou aqui, ó, que seria dado para eles o sinal de Jonas? Então é estranho. Eles deveriam acreditar então que Jesus ressuscitou, apenas baseado no testemunho de algumas pessoas que seguiram Jesus e de Paulo, que não foi testemunha. Ah, Jesus ressuscitou. Viu, seu fariseu hipócrita? Aqui, ó, Jesus ressuscitou, vocês não acreditaram? É o poder de Deus. Puxa, que legal, eu estava errado, foi mal aí, cara, cadê Jesus? Ah, ele subiu para o céu. Então como é que fica? Então, é só basear no relato de algumas pessoas. É estranho, eu até costumo brincar no grupo às vezes, eu falo assim: ah, minha vizinha ressuscitou, pessoal. É, Ronaldo, o pastor fez uma oração, ela ressuscitou. Poxa, cadê ela? Ela não está aqui, ela foi para o céu. Você tem que confiar só na minha palavra. Ué,
Aí como é que você vai convencer alguém de um fato tão importante se a pessoa mesma, que é o ressuscitado, o alvo do fato, não apareceu para as pessoas que não acreditavam nele? Não teria sido mais fácil Jesus aparecer? Eu garanto que todos os fariseus iriam aceitar. Até uma vez lá no grupo foi comentado, até um ateu, o mais cético do ateu, se visse uma pessoa ressuscitada, ele ia falar, porra, mas só pode ser de Deus, porque não existe isso. O cara morreu 3 dias atrás, o cara apareceu de novo. Até eu que sou ateu convicto, eu aceito isso, porque só Deus teria poder para ressuscitar alguém. Mas a ressurreição de Jesus, com todo respeito aos cristãos que estão vendo esse vídeo, ela se baseia só no testemunho de Paulo, que não foi testemunha, o que é uma grande ironia, e no testemunho de pessoas que não foram testemunhas oculares e que narram de formas diferentes e contraditórias. Então vamos analisar o que diz os evangelhos. Marcos, que é o evangelho mais antigo, que seria o primeiro relato, né, da ressurreição, talvez até uma testemunha ocular, ele não fala muito sobre o fato. Essa aqui é a narrativa de Marcos no capítulo 16 e eu estou indo só até o versículo 8. Por que, Ronaldo, até o versículo 8? Porque o evangelho de Marcos ele termina abruptamente nesse versículo. O final é construído depois, né? Inclusive tinha 2 versões, um final curto e um final longo. E ele narra que um jovem disse às mulheres que Jesus ressuscitou e elas não dizem nada a ninguém. O que é bem estranho, afinal não seria o sinal de Jonas? Aqui, ó, e nada diziam a ninguém. Pronto, Marcos acaba aqui. Então, segundo Marcos, que é o mais antigo, a ressurreição de Jesus não vai além daquelas mulheres, porque elas não disseram nada a ninguém. Aí como é que fica aqui o sinal de Jonas, ó, que seria dado àquela geração? Então é muito estranho, sendo que o relato mais antigo termina aqui. Aí Mateus, Lucas e João, eles dão continuidade ao relato. E a tradição cristã acredita que eles ouviram de testemunhas oculares aquilo que Marcos não narrou. Ah não, Ronaldo, Lucas ouviu de testemunha, ele reuniu fontes. Ah, João foi uma testemunha ocular, então ele narrou o que ele viu, e assim por diante. Correto. Mas se foram testemunhas oculares, né, de um fato histórico, por que os relatos são diferentes? Não tinha que ser a mesma coisa? Lucas menciona, por exemplo, que Jesus aparece aos discípulos no caminho de Emaús. Já João não, ele diz que ele apareceu primeiro para Madalena e depois de uma sala onde os apóstolos se reuniam. Mateus não, ele só aparece no local marcado de Galiléia. Então vamos ver essas diferenças aqui, ó. Primeiro, que dia foi a ressurreição? Nisso os 4 eles concordam, eles são unânimes. Foi no primeiro dia da semana, bem cedo ou de madrugada, quando despontava o primeiro dia da semana. Então nisso os 4 concordam, correto? Marcos, Mateus, Lucas e João. Agora, quem foi ao sepulcro? Segundo Marcos, que é o mais antigo, foi Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Foram 3 mulheres, segundo Marcos. Ó, Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago, e a Salomé. Foram essas 3 mulheres foram ao sepulcro. Correto. Já Mateus diz que não. Mateus diz que foi só Maria Madalena e uma outra Maria, que pode ser até a Maria, mãe de Jesus, ou essa Maria, mãe de Tiago. E aí, como é que fica? Um diz que foi 3, colocou até uma Salomé no meio. Mateus fala que foi só 2. Segundo Lucas, ele já dá uma forma generalizada, foram mulheres. Ele não diz quantas e nem quais foram as mulheres. E segundo João, foi só uma, foi só Maria Madalena. Não estava nem a outra Maria, que é mencionada por Mateus e Marcos, e nem essa Salomé que Marcos mencionou aqui, que seria o mais antigo. Não, segundo João, foi só uma Maria Madalena. Então, se há um relato histórico, vamos reconstruir esse relato histórico. Quantas mulheres e quais mulheres foram ao sepulcro? Que cada um dos 4 diz uma coisa. Então, é estranho. Quem estava dentro da tumba? Segundo Marcos, que é o mais antigo, estava um jovem. Marcos não disse se esse jovem era um espírito, se era um anjo, nada. Só fala que era um jovem vestido com uma roupa comprida e branca. E as mulheres ficaram espantadas. Pode ter sido até um homem comum, que Marcos tenha identificado, e depois foi sendo floreado. Segundo Mateus, não, era um anjo. Já não era nem um jovem, era um anjo. E esse anjo tinha um aspecto que nem um de relâmpago. E até os guardas viram esse suposto anjo e ficaram apavorados quando viram esse anjo. Ficaram como mortos. Ué, o que passa? Marcos não disse nada disso, que era o relato mais antigo. Ele falou que só tinha um jovem lá dentro. Podia ser até um jovem comum ali da Judéia. Mas segundo Mateus, não. Até os guardas ficaram como mortos. Segundo Lucas, não era nem um jovem nem um anjo. Eram 2 homens, homens mesmo, que tinham vestes resplandecentes. E as pessoas ficaram atemorizadas quando viram esse homem. Ué, aqui já duplicou? Por que os mais antigos, Mateus e Marcos, era 1 e aqui virou 2? É estranho. E segundo João, cadê o jovem, o anjo, esse anjo tão poderoso que deixou até os guardas como mortos? Não tinha nenhuma coisa nem outra. Segundo João,
2 discípulos foram até o sepulcro, sendo Pedro e um outro discípulo que ele nem identifica. O outro discípulo chegou primeiro, e chegou lá, não viram ninguém lá dentro, nem anjo, nem espírito, nem homens. Aí eu pergunto para vocês, como é que aqui tinha um anjo tão poderoso em Mateus, que até os guardas ficaram como mortos, e João não menciona isso? Ele só fala que o discípulo chegou lá, viu o lençol dobrado e pronto. Cadê? João não foi testemunho ocular? Ele não se baseou em testemunhos oculares? Então por que não tem aqui em João? Fica aí a pergunta. E por fim, o que as mulheres fizeram? Segundo Marcos, que é o mais antigo, elas saíram, não disseram nada para ninguém, e aqui acaba o evangelho de Marcos. Pronto. Saíram, morreu aqui a história da ressurreição. Segundo Mateus, não. Elas não fizeram isso não, amadinho. Segundo Mateus, elas saíram e anunciaram aos discípulos. Ou seja, Mateus mais uma vez está dando uma corrigida no relato mais antigo, que é o de Marcos. Lucas vai no mesmo embalo. Ele diz que as mulheres saíram, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros demais. Ué, mas o mais antigo não reparou isso. O mais antigo falou que elas não falaram nada para ninguém. E João não tem esse episódio das mulheres, né? Porque segundo João, quem foi não foi nem as mulheres, foi os 2 discípulos, Pedro e mais um. Ué, então se eu for remontar isso aqui como um relato histórico, eu devo tomar aqui que as mulheres foram e não disseram nada para ninguém, ou nem teve mulheres na história, foi os homens que foram lá 2 discípulos. Elas disseram para todo mundo, como diz Mateus e Lucas, ou não disseram nada para ninguém? Agora vamos ver as aparições de Jesus pós-ressuscitado. Fora o evangelho de Marcos, porque Marcos já acabou aqui, ó, no versículo 8 acabou, tá? O resto é uma construção. Para quem Jesus apareceu primeiro? Segundo Mateus, ele apareceu primeiro às mulheres, essas mesmas mulheres aqui, ó, que seria, segundo Mateus, foi Maria Madalena e a outra Maria. Jesus apareceu primeiro para as duas. Ele foi ao encontro delas dizendo: eu vos saúdo. Foi a primeira aparição de Jesus ressuscitado. Segundo Lucas, não teve nada disso. 2 dos discípulos estavam indo, né, para casa, eles encontraram um homem que eles não sabiam quem era, conversou com eles e esse homem era Jesus. Aí esse mesmo homem aproximou-se deles e eles foram conversando no caminho de Emaús, segundo Lucas. Então Lucas não menciona aqui o que Mateus disse que apareceram para as mulheres, a Maria e a outra Maria, e Mateus não menciona que Jesus tinha aparecido para os discípulos em Emaús. Estranho, não? E no quarto evangelho, que é o de João, Jesus, deixa eu ver aqui, ele aparece primeiro para Madalena. Ela estava de pé, aí ele aparece para ela e ela não sabia que era Jesus. Aí Jesus vai lá, aparece para ela, ela reconhece, ela fala Raboni, né, meu mestre, não sei o que. Ué, só que aqui segundo Mateus ele tinha aparecido no caminho para 2 mulheres. E não narra esse diálogo que ele teve aqui com Madalena. E um não menciona o outro, ó. João não menciona Lucas lá no caminho de Emaús. Lucas não menciona que Jesus apareceu primeiro para Madalena, ou nem que apareceu primeiro para 2 mulheres, Madalena e a outra Maria, conforme Mateus. E como Jesus apareceu para os apóstolos? Segundo Mateus, os 11 discípulos foram para Galileia, que é o que Jesus falou, o que aquele anjo poderoso falou, ó, vão para Galileia, que Jesus vai adiante de vós e vos encontrará lá na Galileia. Foi só isso, pronto. Foi assim que ele apareceu para todos os apóstolos. Segundo Mateus, não. Eles entraram lá com aquele homem lá que eles encontraram no caminho de Emaús. Jesus começa a comer com eles, né, um pedaço de pão. Aí eles reconhecem que é Jesus, que os olhos deles se abriram. E depois o homem desapareceu, pum, sumiu. Ué, segundo Mateus, não. Ele só apareceu para todos os discípulos lá na Galileia. Como é que fica esse encontro aqui do Emaús? E segundo João, já é completamente diferente. Os apóstolos se encontraram na sala onde eles se reuniam, eles fecharam a porta porque eles estavam com medo dos judeus. Aí Jesus do nada aparece dentro da sala, ele se pôs no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Ué, ele não tinha aparecido já no caminho para Emaús, que até os apóstolos convidaram eles a entrar aqui, ó. E eles o constrangeram dizendo: fica conosco. Não, segundo João, não teve nada disso. Segundo João, ele simplesmente já apareceu no meio da sala onde eles estavam, os apóstolos. Segundo Mateus, não teve nem nada disso. O encontro com os apóstolos foi só lá na Galileia. E segundo Marcos, não teve nenhum encontro, nenhum dos 3, porque Marcos termina lá no versículo 8 e as mulheres não disseram nada para ninguém. E aí, como é que fica essas narrativas? Então Jesus não aparece para Caifás, que era o sumo sacerdote que condenou ele. Ele não aparece para os escribas, não aparece para os fariseus que duvidaram dele, mas ele aparece esporadicamente, sendo que segundo cada evangelista foi de um jeito. Então como que esse sinal de Jonas seria possível aqui, ó, pessoal? Que seria dado para aquela geração, se a ressurreição dele só se baseia nesses relatos aqui, onde cada um narra de um jeito diferente, até contraditórios até. Como é que fica?
Então cada um tire aí suas próprias conclusões. Paz a todos.